almas queridas, presentes em nossa casa, conectadas conosco pelas redes sociais, que Deus a todos nos envolva, nos penetre e nos abençoe por seu Filho, nosso irmão e nosso Senhor Jesus Cristo. Estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O tópico: mundos inferiores e mundos superiores, que estão abordados nos números 8 a 12. Neste capítulo, como o próprio título sugere, estamos estudando o princípio básico do cristianismo e também princípio básico da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados, o que significa que para o cristianismo do Cristo e para a doutrina espírita, a Terra não é o único planeta habitado. E não é difícil admitir esta verdade. Para isto, basta um raciocínio ligeiro e até mesmo superficial. Nenhum construtor, nenhuma pessoa construiria uma casa, um bairro, para deixar esta casa ou este bairro ao abandono, sem ocupação, sem ser habitada ou habitado. Toda vez que alguém se dispõe a construir uma casa, esta casa tem objetivo, tem finalidade. E muito mais finalidades possui quando se constrói não uma casa, mas um bairro, uma cidade inteira. Seria por mera distração que se construiria uma casa, por mero prazer, para simples contemplação. Nenhuma pessoa lúcida, inteligente, dentro da normalidade psíquica, construiria uma casa, um castelo, uma mansão para mera contemplação. Ora, se as nossas construções obedecem a objetivos ou finalidades estabelecidos, quanto mais Deus, que é absoluto e que é perfeito. Qual o sentido da existência de trilhões de galáxias, cada uma composta por bilhões de estrelas, por trilhões de planetas, por outros trilhões de satélites naturais?
Portanto, a vida como nós a compreendemos não se circunscreve somente ao nosso planeta Terra. E da mesma forma como há níveis de casas, tamanhos de casas, casas com acabamentos os mais variados, com as cores mais diversas, também no universo vamos encontrar planetas com cores, tipos, natureza, os mais variados possíveis. Mesmo porque Deus não se repete, a sua obra é infinita e varia ao infinito. A Terra é um planeta hospital. Todos nós que nos encontramos aqui estamos enfermos, ora do ponto de vista orgânico, ora do ponto de vista emocional ou espiritual. O nosso planeta é também uma escola, e nesta escola todos somos aprendizes. Não há um só espírito na Terra que possa afirmar tudo saber, tudo conhecer, seja das ciências materiais, seja no que respeita à ciência do espírito, à ciência universal. Neste planeta hospital, Jesus é o médico dos médicos, é o médico de todos nós. E neste planeta escola, Jesus é o mestre dos mestres. Vamos ver agora, nos itens 8 a 12, alguns fragmentos sobre o que escreveu Allan Kardec sobre este tema, mundos inferiores e mundos superiores. Recordando que amanhã, 3 de outubro, nós, da família espírita, reverenciamos com todo amor, com toda justiça, com toda gratidão, a Hippolyte Léon Denisard Rivail, que reencarnou ou nasceu em 1804, adotando mais tarde o pseudônimo de Allan Kardec, o sistematizador, o codificador, o organizador da doutrina espírita, que, sob todos os ângulos, representa, sem dúvida, o Consolador prometido por Jesus há mais ou menos 2 milênios. A Allan Kardec, a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso amor, porque ele é, sem dúvida, credor desta singela reverência ou homenagem. No número 8, Allan Kardec escreve: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores
nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. E ele dirá ainda no número 8, mais adiante, entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Nos números 9 e 10, ele traz algumas características dos mundos superiores. Diz o mestre de Lyon, Allan Kardec, dos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, comentamos nós, há uma compatibilidade entre as nossas enfermidades e o planeta hospital que vamos habitar. Nós nos encontramos neste hospital planeta, ou planeta hospital, em face das moléstias que nos caracterizam. Fôssemos menos doentes do que somos, e estaríamos certamente habitando um planeta onde estão concentrados espíritos menos enfermos que nós. Estamos matriculados neste planeta escola, dada a nossa precariedade de conhecimentos. Se nós fôssemos mais cultos, mais instruídos, estaríamos em um outro planeta compatível com o nosso grau de adiantamento intelectual, cultural, moral e espiritual. Portanto, é injusto e é perda de tempo e é ingratidão nossa queixarmos-nos do planeta que habitamos, porque o planeta é como é, está como está, em razão, em parte, da nossa presença aqui. Nós é que determinamos as características predominantes do planeta em que habitamos. O meio interfere em nossas vidas, mas nós interferimos no meio em que estamos. No número 10, Allan Kardec ainda vai dizer a respeito dos mundos superiores. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre.
O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Nos números 11 e 12, Allan Kardec vai comentar alguma coisa sobre o nosso planeta, dizendo: no vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. Quer dizer, em razão da nossa precária condição evolutiva, precisamos estar internados em um hospital com estas características e em uma escola com estas características. Número 12. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Nós já habitamos este planeta mesmo em condições mais difíceis e poderemos habitá-lo no futuro em condições melhores, bastando para isso que nos disponhamos a melhorar, melhorando o mundo em que vivemos. Jesus, o médico dos médicos, o mestre dos mestres, veio oportunamente até nós para auxiliar-nos no tratamento de nossas enfermidades e para ilustrar-nos no conhecimento da verdade. E os evangelistas registram a missão do Mestre em inúmeras passagens. Hoje, para confirmação do que estamos dizendo, trazemos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35. Nestes termos, grafou Mateus a missão de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o que, irmãos queridos? Exatamente isto, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Aqui está, mais uma vez, a síntese do evangelho do Mestre ou de sua missão: ensinar e curar, ensinar e salvar, instruir, orientar, estruturar-nos, preparando-nos para a nossa estruturação espiritual. Ou seja, o médico Jesus veio em razão das nossas enfermidades e o Mestre Jesus veio em razão da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. E o psiquiatra doutor Augusto Jorge Cury comenta sobre a personalidade de Jesus, dizendo que Jesus tinha
grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Jesus era um mestre que despertava a sede de conhecimento nos seus íntimos. Jesus era um mestre que informava pouco, adequando a revelação da verdade ao nível de compreensão dos seus ouvintes, dizemos nós. Porém, diz Cury, educava muito, informava pouco, mas educava muito. E sobre esta missão de Jesus, que pregava o reino e atendia curando os enfermos, Emmanuel traz uma página belíssima para nós todos que somos mais ou menos enfermos. Está esta página no livro Pão Nosso, capítulo 51, socorre a ti mesmo. Diz Emmanuel, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Precisamos, pois, enquanto estamos matriculados nesta escola, cuidar de aprender, de enriquecer-nos, de estruturar-nos. E enquanto estamos internados neste hospital, que é este belíssimo planeta, diligência
a fim de melhorar a nossa saúde orgânica, sim, mas também a nossa saúde emocional e espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos irmãos de Corinto, capítulo 5, versículo 17, faz uma excelente e oportuna advertência. Assim é que, diz o apóstolo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Permitam-me a repetição. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E meditando sobre este versículo do apóstolo, Emmanuel grafou o capítulo 3 no seu livro Caminho, Verdade e Vida, por título Tudo Novo. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Ou seja, Jesus preferiu morrer a fazer concessões às trevas. Morreu na cruz coerente, fiel, honesto ao seu propósito de servir ao Pai. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Permaneceremos,
décadas de semanas, centenas de semanas, recordando que a nossa terra é a um só tempo hospital e escola. E agora trazemos o magistério do médico espiritual André Luiz, que legou-nos uma obra extraordinária que precisamos ler, reler, estudar, fixar e aplicar. Nesta oportunidade, trago duas de suas obras. Agenda Cristã, capítulo 15, por título, Lucrará fazendo assim. Ou seja, a saúde que desejamos depende de atitudes claras, éticas, nobres, que venhamos a adotar. Dentre outras recomendações, propõe o querido médico: reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. E o outro livro, do mesmo autor André Luiz, Conduta Espírita, capítulo 22, perante os doentes, sugere o querido amigo criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança através de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Discorrer, sempre que necessário, sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. E, evidentemente, são apenas alguns fragmentos do pensamento do querido médico espiritual. E agora trazemos a contribuição, não menos maravilhosa, do Espírito Joana de Ângeles, muito culta e também identificada com o pensamento do médico e mestre Jesus. Joana, em seu livro Momentos de Alegria, capítulo 15, nos recorda a necessidade imperiosa de buscarmos Deus. Na página Buscando e Encontrando, propõe ela: a busca de Deus deve constituir uma ação constante e motivadora para qualquer existência feliz. Não cesses de buscar Deus, conscientizando-te das responsabilidades que advirão após o encontro. Filho amado, dispões de todos os recursos para conseguires a meta sublime.
Deus te aguarda e enseja-te a oportunidade de atendê-lo e senti-lo. Não te detenhas na busca, prosseguindo de ânimo robusto. Buscá-lo já é uma forma de encontrá-lo. Meus queridos irmãos, de mais longe e de mais perto, mas todos em meu coração, vejo aqui nomes de alguns companheiros de mais longe. Abraço-os a todos com a mais profunda gratidão. Trago agora outra contribuição de Allan Kardec no seu livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, no tópico Código Penal da Vida Futura, item 6. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Agora, a contribuição do nosso sempre lembrado Jerônimo Mendonça, com quem tive a felicidade de conviver, privando da sua intimidade por um período riquíssimo. Jerônimo, no seu livro Escalada de Luz, nos recomenda: irmão querido, retira a máscara da tristeza e oferece ao mundo a nota musical de teu sorriso fraterno. A natureza é um festival de cores, contribui com a tua parte. E finalizamos trazendo fragmentos do poema Deus está contigo, de Emmanuel, psicografia do nosso Chico. Não obstante exclamares muitas vezes desconsoladamente: como me sinto só, Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo, porque através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda a parte, numa torrente de harmonias benditas. Amados do meu coração, outra vez falo da minha profunda gratidão, formulando a todos nós votos de segurança e paz em Cristo Jesus.